Fala aí, molecada. Tudo bem? Então vou gravar aí, tá? Para vocês a aula que a gente fez ontem aí. Eu vou deixar disponível aqui num canal que eu tenho aqui no YouTube e depois outras pessoas também podem assistir, né? Então eu achei melhor fazer assim, gente, para vocês poderem consultar novamente a aula, rever os conceitos, tá? E eu acrescentei mais algumas coisas aqui e dei uma organizada no material, né? Como eu disse para vocês, fazia tempo que eu não dava aula, né, de teoria musical e o material estava bem desatualizado. Então eu dei uma organizada, coloquei uns exercícios aqui e a gente vai devagarzinho desenvolvendo. Talvez essa será uma possibilidade da gente avançar aí nos nossos estudos, e quando eu não puder estar presente, né, conforme a gente está tentando fazer às quintas-feiras, esse material vai ficando disponível e a gente de repente monta um grupo, né, e vai discutindo as informações ali no grupo. Talvez isso facilite, né, pra gente, tá bom? Então é super importante aí realmente o empenho de vocês, né, o estudo, porque música é uma linguagem e já que vocês têm o dom e o talento, né, nasceram com essa capacidade de tocar um instrumento, né, todos nós temos habilidades, né, dons, talentos, e por que não aprimorar, né, desenvolver ainda mais o talento de vocês em cima do instrumento que vocês escolheram, né? Tenho certeza que esse conteúdo só vai agregar, só vai melhorar a capacidade de vocês comporem, né, as músicas de vocês e continuar aí realmente nesse caminho que vocês gostam bastante, né? Não Não pensem que isso aqui vai limitar a capacidade e o feeling de vocês, o ouvido de vocês, e de tirar as coisas, de tocar, de forma alguma. Isso aqui só vai acrescentar e melhorar ainda mais a qualidade da música que vocês fazem, tá bom? Então vamos nessa, hein? Tá? Teoria musical, propriedades do som, música, enfim, vamos conversar sobre tudo isso, um pouco do que a gente já falou aí na aula que fizemos ontem. Mas eu vou acrescentar aqui algumas coisinhas inicialmente, tá bom? Então dá uma olhadinha aí comigo agora nesse slide aí. Anota, né, o pentagrama conforme a gente conversou, mas esse vídeo pode servir para outras pessoas também, então por isso eu vou repassar, tá? Bom, o som musical é representado no papel por um sinal chamado nota, tá? A figura da nota varia de acordo com a duração do som, tá? Então, essa é a grafia, né, das figuras musicais, as notas musicais, e as partes dessa nota se chamam, né, a bolinha aí a cabeça, o corpício aqui é a haste, né? E essa bandeirola aqui, ou colchete, né? É importante lembrar que em música a palavra nota é usada com dois significados, né, gente? O primeiro é esses sinais aí que representam o som no papel, que logo mais a gente vai ver é responsável pela durabilidade do som, tá? E a altura do som também, o segundo critério, né, que é a nota dó, nota ré e assim sucessivamente, né? Então a palavra nota pode ser usada com essas duas conotações, geralmente são. Seguindo aí, as notas são escritas no pentagrama, que é um conjunto de 5 linhas horizontais e 5 espaços, conforme está aí, né? Lembrando que as notas são escritas nas linhas e nos espaços, certo, gente? Ó, então tá lá, ó, uma bolinha escrita na linha, outra no espaço, uma na linha, outra no espaço e vai embora, tá vendo? As linhas e os espaços, eles são numerados de baixo para cima, tá? Então, a gente tem pro alto os mais agudos, né?
a tonalidade, a altura do som, né, mais aguda, e mais para baixo, quanto mais para baixo, mais grave, tá bom? Bom, há notas mais agudas ou mais graves do que as que são escritas num pentagrama. São colocadas nas linhas e espaços suplementares conforme está aqui, ó, tá vendo? Né? Então, de acordo com se eu quero mais notas agudas, eu vou colocando, né, linhas suplementares para cima. Se eu quero mais notas graves, eu vou colocando para baixo, tá? E as linhas e os espaços suplementares, eles são numerados a partir do pentagrama dessa seguinte maneira aí, tá? Então, uma linha aqui, se colocar duas dessa forma, né? E aí a gente vai ter os espaços suplementares também, né? Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro, sempre assim, né? Segue o mesmo conceito, ok? Bom, conforme a gente conversou, as propriedades do som, né? Para a gente ter uma música, a gente tem que ter, música é a arte do som, né? Este tem 4 propriedades: a duração, a intensidade, a altura e o timbre. E o que vem a ser a duração do som, então? É o tempo de produção do som, né? Quanto tempo vai durar o meu dó, quanto tempo vai durar o meu ré, ele vai ser curto, ele vai ser longo, né? A intensidade é a propriedade do som de ser mais forte ou de ser mais fraco, porque a música tem dinâmica, né, gente? Eu posso estar tocando baixinho em algum momento, posso estar crescendo no refrão, aí isso é muito legal, assim, quando vocês estão, inclusive, compondo, criando alguma coisa, né? Isso embeleza a música, dá essa dinâmica, né? Em alguns momentos tocar ela mais baixinha, coisa e tal. Em outros momentos, pá, pá, pá. Principalmente essa questão, né? A música mais popular, quaternária, que é um conceito que a gente já vai ver. Tem muito essa coisa do refrão, pré-refrão, né? As estrofes e tal. Então você navegar pela música com essa capacidade, com essa habilidade, intensidade, alto e baixo, isso é super legal, já dá uma qualidade para a música muito interessante, né? Terceiro aí, a altura, né, é a propriedade do som de ser mais grave ou mais agudo, né? Foi o que a gente comentou nas notas lá no pentagrama. E o timbre, gente, é a qualidade do som que permite reconhecer a sua origem, né? Então, às vezes a gente se perde um pouco nessa questão do timbre, mas o timbre é a nossa capacidade de reconhecer qualquer tipo de som na natureza. Então, se você vê uma pedra caindo no lago, mais ou menos que você já tem aquela memória. Você fala, putz, isso é o timbre de uma pedra caindo no lago, né? Só um exemplo. Se você ouve um trompete, você sabe que é um trompete porque é o timbre de trompete que você está usando, não é ouvindo, desculpa, não é um saxofone, é um trompete. Você sabe distinguir, né? É o timbre do saxofone é diferente do timbre do trompete. Você vê uma guitarra semiacústica, o cara tocando, e uma guitarra Les Paul, tipo o Slash do Guns N' Roses, você consegue discernir, pô, o cara tá tocando numa guitarra semiacústica e o Slash tá numa outra, né? Isso é o timbre, a nossa capacidade de distinguir os sons dos instrumentos e, claro, de tudo ao nosso redor, né? Seguindo aí então, né, vamos começar falando da clave, porque toda a partitura musical, quando você pega uma partitura, né, a gente está se alfabetizando aqui, e a gente vai aprender a ler partituras, né? Então, a primeira coisa que você encontra naquele pentagrama, quando você olha para uma partitura, é uma clave. Essa coisa aqui, né? Essa tatuagem que eu tenho, que muitos músicos têm, né? Clave de sol, clave de fá, clave de dó, né? E a gente meio que, vocês que estão se integrando agora, não sabem o que isso significa. Mas é o primeiro aspecto que existe num pentagrama. Se você pegar uma música qualquer na internet aí, dá uma olhadinha, ela é aberta com uma clave, né? Então a gente vai começando a falar da clave, tá? Então confere aí comigo. Os sons musicais, de acordo com a sua altura,
eles recebem os seguintes nomes, né? Como a gente já viu, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esses nomes se repetem de 7 em 7, da seguinte maneira, como está aqui, ó, tá vendo? Mais grave aqui para baixo, mais agudo lá para cima. 7 aqui, 7 lá, mais 7. Isso é o que a gente vai chamar de oitavas, né? No piano, essas 7 notas correspondem às teclas brancas da seguinte maneira, da seguinte forma que está aí, tá, gente? Então, se a gente visualizar um pianinho, eu coloquei aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não as teclas pretas, mas as teclas brancas do piano, tá? E a gente já chegou a conversar, né? Ontem na nossa aula, vocês já sabem que essa tecla branca é o Dó e essa tecla preta é o Dó sustenido, o Ré e o Ré sustenido, o Mi e o Fá, enfim, né? Mas isso é uma outra questão que a gente vai falar depois, né? Da escala maior, para formar os acordes e tudo mais. Bom, para que as notas recebam nomes no pentagrama, é necessária a clave, vocês sabiam? É por isso que as claves existem, para que essas notas possam receber nomes no pentagrama, tá? Então, a figura aí embaixo, ó, não tem clave, não tem nome. Se você colocar um monte de bolinha dessa perdida num pentagrama, ninguém sabe o que é isso aqui. Se você entregar isso para um músico da forma que está aqui, ó, ele vai olhar esse monte de bolinha aqui e vai falar, ué, mas o que eu toco? Isso aqui é o que? Sol, é Ré, é Lá, o que é isso aqui? Porque não tem a clave. A partir do momento que existe a clave, aí sim eu consigo jogar essas bolinhas soltas aqui e definir o que é isso. Porque a clave me dá essa condição, tá? Existem, gente, 3 claves, tá? De Sol, que é essa aí, ó, que esse desenho, esse S ao contrário. A de Dó, que tem essa característica aqui, tá? E tem também a de Fá, que é essa aqui. Assim chamadas porque na linha onde são escritas se encontram respectivamente as notas Sol, Dó e Fá, tá? Então agora vocês estão entendendo, ó. Na clave de Fá, olha a clave de Fá, o desenho dela aqui, né? A gente começa assim, ó. Faltou um pedacinho aqui, ó. Vou contornar com o mouse, ó. Você começa fazendo um negocinho assim, vai lá em cima, dá essa voltinha e desce puxando a perninha. Olha onde é que ela tá aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? Olha onde é que tá a curvinha dela. Tá vendo como tá nessa linha? Então, quando eu posiciono uma nota aqui nessa linha, eu sei agora, a partir dessa clave, que essa nota é o Sol. Eu identifico o Sol. A clave serve para isso. Olha a clave de Dó como que é escrita. É uma barra grossa, uma barra fininha e tem esses dois, essas duas barriguinhas aqui, vamos chamar assim, tá vendo? E essas duas barriguinhas, como se fosse uma letra B, ó, ficam nessa linha aqui. Nessa linha tá o Dó. Tá vendo? E na clave de Fá, ele tem esse desenho aqui, ó, bonitinho assim, né? Sei lá como é que é, né? A gente faz assim, ó. Passa para baixo, 2 pontinhos. Aonde tá esses 2 pontinhos, né? O centro, a linha que tá os 2 pontinhos, é onde a nota Fá se encontra num pentagrama, tá bom? A origem, gente, dessas claves, né, é a seguinte. Antes de receber os nomes, né, atuais de Dó, Ré e etc., os sons musicais eles eram chamados pelas 7 primeiras letras do alfabeto, da seguinte maneira. Isso aqui vocês já sabem, ó, né? A, B, C, D, E, F, G. Vocês já leem cifra, né, no instrumento de vocês. Então, cifra resiste, né, da forma que ela está conceituada por conta disso aqui. Agora, observa que a nota, note que o A, né, corresponde ao Lá e não ao Dó. Né? A gente já sabe. A é Lá, B é Si, C é Dó e assim sucessivamente, como vocês já sabem. Essas claves eram então representadas pelas letras correspondentes.
tá? Da seguinte maneira, gente, olha aí, ó, né? A clave de Sol era representada pelo G, né? Dessa forma. A clave de Dó era representada pelo C, desse jeito aqui. E a clave de Fá, no início, lá atrás, era representada pelo Fá. Tá vendo o desenho do Fá? Então, lá no começo, essas coisas são relativas ao início dessa contextualização musical, da organização das figuras musicais, da comunicação musical, como seria. Então, olha aí do lado agora, com o correr do tempo, esses copistas, né, eles foram deformando essas letras até que elas adquirissem a forma atual que a gente conhece. Então, ó, a clave de Sol no começo, gente, era escrita como um Gzão, assim. Aí, com o passar dos séculos, do tempo, eu não sei cargas d'água porque eles foram elaborando esse G, tipo, deixando mais bonitinho, sei lá, sabe? Aí foi ficando, ó, foi fazendo, foi até que eles chegaram isso aqui, e isso é o que existe atualmente. O que era um G virou esse trequinho aqui. A clave de Sol era só a letra C, né? Aí eles começaram a fazer assim, quadradinho, aí depois fizeram o quadradinho, puxaram essas duas barriguinhas assim e tal, durante um tempo ficou assim, até que eles chegaram a essa grafia aqui, ó, e assim ficou, né? Assim como era o Fá era só isso aqui, aí sei lá porque eles começaram a fazer assim, com esse sinal de igual, até que ficou isso aqui, né? Essa é a história da grafia musical, tá? Por isso que elas são escritas dessa forma, tá? Então ficou claro aí? Para a gente poder entender a localização das notas, da altura dos sons do Ré, Mi, Fá num pentagrama, a gente precisa da clave, essa é a função da clave. Mas tem algumas coisinhas a mais, vamos seguir aí adiante. A clave de Sol, gente, ó, ela determina a posição da nota Sol, conforme a gente falou. Tendo-se esta, conhecem-se todas as demais, então, ó, tá vendo? Então a gente já definiu o Sol, ó, ele tá aqui, belezinha, né? Então para baixo você tem o quê? No espaço Fá, na linha Mi, Ré, Dó, as notas de altura mais grave, vai ficando mais grave. Lembra que a gente vai descendo, vai ficando mais grave, né? E assim como a partir do Sol, ó, você vai tendo agora referência para escrever as notas mais agudas e mais altas, né? Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, só vai se repetindo sucessivamente. A gente vai escrevendo espaços e linhas suplementares, como a gente já viu, conforme alturas, as oitavas que eu quero tocar, tá certo? O mesmo acontece com todas as outras claves, tá, gente? Clave de Dó lá, ó, tá? Você está escrevendo na clave de Dó, você tem a referência do Dó, as notas mais graves aqui para baixo, Do, Si, Lá, Sol, né? Você vai escrever assim e assim sucessivamente. Tá certo? Tranquilo até aqui, né? Não é tão difícil, tá? Mas vamos nessa. Vamos falar um pouquinho mais ainda desse assunto das claves, que eu sei que depois a gente pode conversar pessoalmente e esclarecer melhor as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bom, a clave de Sol é usada para os sons agudos e parte dos médios, correspondendo à metade direita do piano, tá? A de Fá para os graves e parte dos médios, metade esquerda do piano. E a de Dó para os médios, parte central do piano, tá? O que vem a ser isso, gente? É só uma informação, tá? A clave de Sol é usada para os sons, instrumentos que têm timbragem mais aguda. Tipo trompete, como eu falei, a guitarra, saxofone, né? Instrumentos de timbre e características mais agudas, correspondendo à metade direita do piano, o lado de lá. Se pegar o piano assim, dividir no meio, vamos pensar assim no piano, né? Dividir o piano em 3 partes. Para lá, à esquerda,
a parte mais grave do piano, né, as oitavas mais graves do piano, a parte central do piano, onde estão os timbres, desculpa, não é a intensidade, a altura mais média, né, dos sons, e a altura mais agudas para o lado esquerdo do piano. É isso, a organização das claves, tá? Clave de sol mais para o agudo, clave de dó mais no centro do piano, clave de fá mais para os timbres de instrumentos graves, como contrabaixo, tuba, inclusive instrumentos de percussão são muitas vezes escritos na clave de fá também, tá? Seguindo aí, para facilitar a leitura, pode ser necessário trocar a clave no decorrer da música, o que evita o emprego de muitas linhas suplementares. Por exemplo, então aqui está uma escrita em sol, né? A gente tem aqui o sol, só que dada essa melodia que o cara estava escrevendo, olha como é que ficou esse desenho aqui, né? Melódico que o cara quis fazer aqui, ficou um treco lá para baixo, assim. Isso aqui polui muito a partitura quando você tem que escrever assim. Quanto mais limpa, quanto mais clara a partitura tiver, mais fácil é para a gente ler, né? E leitura é uma prática, é um hábito mesmo que se adquire. Então é melhor escrever dessa outra forma aí, ó, tá vendo? É a mesma coisa, é a mesma melodia que está sendo tocada aqui. Só que ele começou a executar aqui, depois ele colocou uma clavezinha de Fá e muda a característica, a distribuição. Por conta da clave, muda a distribuição, a grafia da nota no pentagrama. Tá? É só isso. Tá? Então, é um artifício, né, que a gente tem dentro de uma partitura para ler, né? E esse xizinho que eu coloquei aqui é uma observação, tá? De novo, pontuando, a razão de usar mais de uma clave, portanto, é a seguinte também, né? Teoricamente, uma só clave pode representar todos os sons musicais, teoricamente. Mas, para isso, seria necessário, às vezes, escrever tantas linhas suplementares que a leitura se tornaria, tipo, impraticável. Eu tirei isso de um texto, gente, e não dá dando nem para ver, porque era bem o rodapé, tá? Mas, enfim, tá vendo aí que fica muito poluída, né? É um complemento do que eu acabei de dizer somente, tá? Então a gente poderia sim escrever uma música só com uma clave, não teria problema, tá? Elas existem, essas três claves existem justamente para facilitar a distribuição, a clareza, a limpeza de uma partitura musical, né? Porque senão fica muito poluída, fica muito sujo, muitas linhas. Então a gente poderia sim, tá, usar. Isso aqui é só teoria, pessoal. Tá? É só para vocês entenderem a função das claves e por que todo mundo usa esses símbolos, né, quando se trata de música, né? Toda tatuagem musical, todo mundo faz tatuagem musical, faz tatuagem de clave, né? Eu tenho um amigo contrabaixista que fez uma clave de Fá assim no braço, né? Geralmente os baixistas fazem tudo tatuagem de clave de Fá. Quem não conhece faz tudo tatuagem de clave de sol e realmente, como a gente está acabando de dizer aqui, todo mundo poderia... a gente poderia escrever música só na clave de sol. O problema é que vai ficar muito poluída dependendo da melodia, dependendo da altura das notas, o que você está fazendo vai ficar horroroso, né? Mas pode escrever, não tem problema nenhum, tá bom? Isso é conhecimento apenas a respeito das claves. Fechou! Bom, vamos seguir adiante aí então. Vamos entrar nos conceitos básicos, outros conceitos básicos, né, também, seguindo, que vai tratar mais da fórmula de compasso. Porque quando você pega uma partitura, tem lá, né, o pentagrama agora, tem a clave que abre o pentagrama e logo depois tem os numerozinhos sobrepostos. Já viram isso? 4x4, 2x4. Poxa, acabei não colocando isso aqui no slide,
mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Procura aí na internet. Eu vou colocar aqui pra gente. Então, aqui, por exemplo, né, gente? Peguei aqui na internet, ó, a partitura da Aquarela, aquela música do Toquinho, né? Então, olha que curioso aqui, ó, do lado, estão vendo? Quem que tem aqui, ó, clave de sol, abrindo a partitura, lá, tem dois números, ó, 4, 4, tá vendo? Aqui são todos os outros sinais, isso aqui é sinal de repetir, a gente já vai ver que isso aqui é uma figura, uma pausa de uma figura musical, as figuras como colocadas, né? Dada a altura, ó, tá no sol aqui, tá vendo? Foi uma opção colocar as cifras aqui em cima, ó, né, da pessoa que escreveu isso aqui, mas não tem, viu, gente? Partitura nenhuma vem com essas cifras escritas aqui em cima, não, né? Só a abertura aqui, ó, já me denomina a tonalidade. A gente ainda vai entender isso mais pra frente, tá, pessoal? Tem os acidentes aqui que qualificam qual tom que é, os sustenidos, os bemóis e tudo isso, tá? Mas é só para vocês verem que tem a clave e tem esses dois números sobrepostos aqui que a gente chama de fórmula de compasso, ok? Maravilha! Então, a gente vai elaborar agora conhecimento desses conceitos que vão nos fazer entender o que são esses números sobrepostos ali numa partitura. O primeiro conceito, então, é o conceito de pulso, que vem de pulsação. Quando a gente fala de pulsação, você já logo pensa na pulsação, né, de você pegar o seu pulso, como os médicos fazem, e medir os batimentos cardíacos do coração, a pulsação do coração. Tem muito a ver, né? Porque pulsos são, a gente pode definir como sendo, né, eu pego o meu pulso aqui, ó, eu pego e batidas regulares. Eu sinto o ritmo do meu coração, posso pegar a jugular aqui também, né, ó, e perceber tu, tu, tu. São batidas regulares, organizadas de forma regular. Se eu correr, acelerar, eu vou pôr a mão no pulso, ela vai acelerar. Se eu estiver dormindo, preguiçoso, coisa e tal, ela vai diminuir essas batidas. E isso é que a gente define de pulso, literalmente vem de pulsação associada à cardiologia fisiológica do coração, né? Mas existe também um outro conceito que é de tempo também. A gente usa muito essa expressão em música, né? E a gente acaba usando erroneamente, né? Porque tempo, na verdade, é o espaço entre um pulso e outro. Então a gente tem as batidas regulares, o pulso, e tudo que está acontecendo entre uma batida e outra é música. Isso é o que a gente deveria chamar de tempo, né? Mas a gente acaba usando essa expressão para uma outra coisa, tá? É como assim, eu estou inserido aqui dentro de um quarto. A parede de lá desse quarto é a parede de um pulso, a parede de cá é a parede do outro pulso. O que é tempo, o que é música é o quarto. É esse espaço onde eu estou, entre uma parede e outra. Assim acontece-se da música, tá? Nós também temos um conceito de andamento. E o que vem a ser andamento? Andamento é a velocidade dos pulsos, tá? Conforme maior for o tempo, mais lento é o andamento. E quanto menor for o tempo, mais rápido é o andamento. Entenderam? Então, ó, se o espaço de um pulso para o outro é pequeno, o andamento é rápido, porque as coisas estão acontecendo, o tempo é mais rápido da música,
A velocidade é mais rápida, né? Se a parede dos pulsos são mais espaçadas, o tempo aqui dentro da parede é mais lento, né? Cabe mais coisa acontecendo aqui, tá? Esse é o conceito de andamento, entenderam? Está associado à velocidade, portanto, certo? Bom, quando a gente pega a partitura de uma música, vamos voltar lá na partitura do toquinho, ó, né? Quando a gente pega ela, tem uma organização. Tá vendo que tem um tanto de nota escrito aqui, tem uma barra aqui, ó. Aí tem um outro tanto de nota, depois tem outra barra. Mais um tanto, outra barra. Tá vendo? Então, isso é compasso. Vamos definir ele aqui agora, então, pra gente. Compasso é o agrupamento ou reunião de tempos, que podem ser de 2 em 2 tempos, de 3 em 3 tempos e assim por diante, tendo como mais usados os compassos binário, de 2 tempos, ternários, de 3 tempos e quaternário, de 4 tempos, certo? Então eu fiz aí esse desenho, ó, binário, né? Um pulso, 2 pulsos, recomeça, né? Um pulso, 2 pulsos. A música vai tendo assim, né? 2 pulsos, subdividida em 3 pulsações, né? Tempos, espaços, né? Ternário e quaternário. Os mais usados são esses, tá? Mas existem compassos mistos, né? A mistura de um ternário com binário, por exemplo, vai dar um quinário. A mistura de um quaternário com um binário vai dar uma sextina, né? Como é que se diz? Sextanário. Ih, esqueci o nome, gente, desculpa. Mas é isso, né? Classicamente a gente tem binários, ternários e quaternários. A gente falou bastante disso na nossa aula ontem, né? Isso aqui é só uma grafia para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Compassos, então, é esse agrupamento ou reunião de tempos, tá? Bom, agora a gente chega naquela parte do acento métrico, tá? A nossa aula hoje vai só até aqui para a gente fazer alguns exercícios. Eu vou colocar aqui para vocês musiquinhas, vou tentar fazer um treco aqui no celular, vamos ver se dá certo, tá, gente? Para a gente treinar e praticar, mas isso vai ser importante vocês treinarem na casa de vocês e depois a gente também se encontra para fazer mais treino assim, tá certo? Ó, o acento métrico dá a medida ao compasso, né? Dá métrica para o compasso. Consideraremos o tempo acentuado ou mais forte como o primeiro tempo, enquanto o restante fica com as seguintes considerações. Olha aí, ó. Então, quando a gente tem um compasso binário, a gente tem um primeiro tempo que é forte e um segundo tempo que é fraco. Como essa barrinha que eu coloquei aqui do lado, né? Uma barra grossa caracterizando um pulso forte e uma barra fininha com um Fzinho minúsculo caracterizando um pulso fraquinho, né? Então, uma música que é binária, ela teria esse comportamento, essa dinâmica, essa intensidade, né? Pá, 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 ou, dois, ou, dois. Um tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco. Um ternário, o primeiro tempo é forte, né? É estável, né? E o segundo e o terceiro tempo são fracos. Então a gente teria pá, 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 né? Um tempo forte, caracterizando essa métrica, e dois fracos. Quando a gente tem um quaternário,
a gente tem sempre o primeiro tempo, ele é o tempo forte, mas aí o segundo tempo ele é fraco, como está aqui. O terceiro é meio fraco, o quarto é fraco de novo. Forte, fraco, meio fraco, fraco. Né? Então ela ficaria com uma conotação, uma intenção, mais ou menos assim. Pá, 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 pá. Mais ou menos assim, entendeu? Uma nuance, tá? Uma característica. E a partir disso agora, a gente vai tentar compreender isso dentro de uma música. A gente vai pegar uma música agora, vai ouvir ela, vai tentar descobrir o pulso da música, as suas batidas regulares, ou seja, o seu andamento, a sua velocidade, né? Através desse pulso. E a partir da descoberta disso, a gente vai tentar descobrir, né? Se ela é binária, se ela é ternária, se ela é quaternária, conforme a gente fez. Através dessa característica, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. É uma intenção, né? Dentro da música que a gente vai reconhecendo. A própria organização musical dá isso, os instrumentos ali dentro, o comportamento deles dão essa conotação, essa característica pra gente, né? Fora as notas de repouso também que a gente tem, né? A gente conversou um pouco sobre tonalidade de música na aula, né? E as notas que dão uma sensação, momentos da música que dão sensações de pulsos assim de repouso, né? Em detrimento de outros que tem uma característica de mais suspensão na música, mais instabilidade, né? Então a música é cheio disso assim, né? Intenções de repouso, intenções de instabilidade, né? Momentos de instáveis e momentos de repouso que o ouvido e o corpo gosta de escutar. Né? Então tem gente, dependendo do estado de espírito que a gente se encontra, e isso é a beleza, é a magia da música, né? A música mexe com a alma das pessoas. Se você cria harmonias e melodias muito instáveis, naturalmente essa pessoa ao ouvir aquela música, ela vai ficar meio num estado psicodélico assim, né? Tem músicas que a gente escuta que a gente fala, caraca, essa música me deixa eu escuto ela eu sinto essa coisa, um clima meio psicodélico nessa música. Ela é muito instável, ela tem harmonias, melodias muito instáveis. Enquanto a gente escuta determinadas músicas, que dá até uma calma assim e tal, que você fala, pô, essa musiquinha é tão gostosa de ouvir. Quando eu ouço ela, eu me sinto calmo. Talvez porque a composição dela tenha sido feita com notas repousantes, né? E claro, isso não tem tão a ver com o que eu acabei de comentar aqui dos acentos métricos, é mais uma questão de ritmo, né, pulsação da música, mas eu acho que está relacionado, né, harmonicamente, melodicamente falando, né. E só para trazer um pouquinho, abrindo um parênteses aqui, comentando com vocês a regência também, né, aquela característica de um maestro conduzir o tempo binário, né, com a sua batuta, assim deveria ser, né, é que na hora que ele está ali executando a peça, ele só está coordenando a orquestra, né, ele não vai ficar fazendo essas regências ao pé da letra não, mas teoricamente a regência de um tempo binário, como o primeiro tempo é sempre forte, a batuta dele está embaixo, então 1, 2, 1, 2, lá em cima, o 2 é o tempo fraco, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A regência de um ternário é embaixo sempre o tempo forte, pá, fora 2, em cima 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? E o quaternário 2 vem para dentro, tempo forte embaixo, pá, 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 pá,
certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bem. Vamos então agora às músicas, certo? Treinar isso um pouquinho com vocês aí nesse vídeo agora. Vamos nessa.